E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bem, hoje a gente vai entrar no tema da organização do Estado. Vejam só, a gente vai ter a aula de hoje e as próximas 2 aulas sobre temas que estão intimamente ligados entre si, tá? Hoje a gente vai ver a organização do Estado, na próxima aula a gente vai ver a repartição de competências e na aula seguinte a gente vai ver intervenção. Eu pensei nessa sequência com esses temas porque didaticamente é bem melhor, fica bem mais fácil de aproveitar melhor o estudo do tema, tá? De compreender tudo que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, já está aí na tela para a gente, como de costume, certo? A gente vai iniciar aqui organização do Estado. Para a gente entender esse tema, a gente tem que primeiro compreender o que é um Estado. E a compreensão daquilo que é um Estado passa pelo estudo dos elementos constitutivos do Estado. São elementos que precisam estar presentes para que a gente possa falar que existe um Estado, para que a gente possa dizer que aquela entidade é um Estado. E quais são esses elementos que constituem o Estado? São 3 elementos, tá? De acordo com o que é majoritariamente aceito na doutrina, são 3 elementos: povo, território e poder, tá? No qual está inserida aqui a soberania. O povo é o elemento humano do Estado, o território é o elemento físico do Estado e o poder é o elemento político do Estado. E quando a gente fala em poder, a gente está falando aí em soberania. Então, quando a gente fala em um Estado, a gente fala em um Estado soberano, tá bom? Bem, o que é o povo? O povo nada mais são do que aquelas pessoas, aquela coletividade de pessoas que estão vinculadas a um Estado pela nacionalidade. Então, os nacionais de um Estado são o povo desse Estado, tá bom? E aí, tem uma parte da doutrina, quando a gente estuda lá a teoria geral do Estado, que diz que existe um 4º elemento constitutivo do Estado, que seria o elemento finalidade. Mas a outra parte da doutrina, que é a majoritária, geralmente inclui o elemento finalidade dentro do elemento poder. Tá? E qual é que seria a finalidade do Estado? Seria a busca do bem comum. O Estado existe com a finalidade de buscar o bem comum. Tá? E aí tem gente que diz que isso seria um 4º elemento, e tem gente que diz que esse elemento da finalidade, na verdade, está inserida dentro do elemento poder. Quando o Estado exerce o seu poder, ele está ali fazendo isso com a finalidade de buscar o bem comum. Tá? Vejam, na doutrina, quando a gente vai buscar as conceituações, as definições de Estado, a gente enxerga facilmente todos esses elementos que eu falei aqui para vocês. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, por exemplo, essa aqui é a definição do Valério Mazzoli. Olha como é que ele define Estado. Pode-se definir o Estado, em sua concepção jurídica moderna, como um ente jurídico dotado de personalidade internacional, formado de uma reunião, de uma comunidade de indivíduos estabelecidos de maneira permanente em um território determinado. Então aqui a gente já tem o elemento povo, né, e o elemento território. Sob a autoridade de um governo independente, o elemento poder, soberania, e com a finalidade precípua de zelar pelo bem comum daqueles que o habitam. Então aqui você enxerga o elemento da finalidade, que a gente acabou de falar, que tem algumas pessoas, alguns doutrinadores elencam como um 4º elemento e outros dizem que simplesmente está inserida dentro do elemento poder. Tá? Assim, pode-se dizer que os Estados nascem a partir do momento em que ele reúne os elementos essenciais à sua Constituição. Tá? Sem que estejam presentes todos os elementos constitutivos do Estado, a gente não pode falar que aquele Estado existe. Tá? A partir do momento em que ele reúne esses elementos, aí sim a gente fala que existe um Estado ali. Lembrando que quando a gente fala em Estado, a gente se refere a um Estado soberano, tá? Uma entidade dotada de soberania. Outra definição é do Dalmo de Abreu Dalari. Olha o que ele fala. Ele fala que o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo que está situado em determinado território. Então, todos os elementos constitutivos do Estado estão aqui elencados, tá? O povo, o poder, o território, e ele fala ainda na finalidade. Tranquilo? Então,
já fica compreendido aí o que é um Estado e como é que ele se constitui. E agora a gente passa para as formas de Estado. O que é uma forma de Estado? A forma de Estado nada mais é do que a maneira como esses elementos constitutivos do Estado se relacionam entre si, tá? Notadamente os elementos poder e território. Então, para a gente diferenciar as formas de Estado, a gente vai olhar principalmente para os seus elementos poder e território. De que forma o poder é exercido naquele território. Olha só, segundo Bernardo Gonçalves, uma forma de Estado deve ser entendida como a distribuição do poder político em função de um território. Ou seja, como o poder político é exercido, como ele é desenvolvido dentro de um território. E vocês já vão entender por que a forma de Estado é isso. É a maneira do exercício do poder em um dado território. As duas principais formas de Estado que a gente encontra no mundo hoje são o Estado unitário e o Estado federal, a federação. Tá? São as duas principais formas. Claro que cada Estado vai se organizar da maneira que entender melhor. E ele vai adotar uma forma de Estado ou outra. Ele pode adotar uma federação, e aí essa federação pode ser uma federação que observa os contornos clássicos da federação que nasceu lá nos Estados Unidos. Ele pode adotar a forma de Estado unitário, e aí pode ser um Estado unitário puro ou um Estado unitário com alguma variação, tá? Mas, enfim, quem vai definir a forma do Estado, a maneira como o poder é exercido no território, é o próprio Estado, tá bom? Veja, e ele faz isso por meio de sua Constituição, tá? Bem, então a gente pode falar em duas formas principais de Estado. O Estado unitário, tá? E o Estado federal. O Estado unitário, como eu falei, ele pode ser um Estado unitário puro ou ele pode ter algumas variações, tá? E essas variações são variações que apresentam uma certa descentralização política e administrativa, dando origem ao chamado Estado unitário regional e o Estado unitário autônomo. Tá, vamos entender isso aí. Qual a diferença entre um Estado unitário e um Estado federal? E por que eu falei que a forma de Estado tem a ver com a maneira do exercício do poder naquele dado território? É que é o seguinte, em um Estado unitário, o que a gente tem? Né, no modelo do Estado unitário puro, a gente tem uma única fonte de poder, que é uma fonte de poder central, que se irradia em todo o território. Então, o poder é exercido em todo o território a partir de uma única fonte de poder, tá certo? Então, no Estado unitário, a gente tem uma centralização política. No Estado federal é diferente. No Estado federal, a gente tem diversas fontes de poder política. E elas são exercidas sobre um mesmo território. A gente tem uma fonte de poder político central, que é a União, e tem fontes de poder político regionais e locais. No caso do Brasil, né? A gente tem os estados, que são fontes de poder político regionais, e tem os municípios, que são fontes de poder político locais. Se você pegar um município, você vai ver que ali tem 3 fontes de poder sendo exercidas. Tem a fonte municipal, tem a estadual e tem a central, que é a fonte da União. Então você percebe que no Estado federal a gente tem uma sobreposição, a gente tem diversas fontes de poder sendo exercidas, atuando sobre um mesmo território, tá bom? Isso não acontece no Estado unitário. Agora veja, a gente viu que no Estado unitário a gente tem uma centralização do poder político e no Estado federal a gente tem uma descentralização do poder político, tá? No Estado federal a gente tem também uma descentralização de caráter administrativo. E no Estado unitário também podemos ter uma descentralização administrativa, tá? Mesmo no Estado unitário puro. Agora, existem formas de Estado que são formas de Estado intermediárias entre o Estado unitário puro, que é aquele que tem uma centralização política, e o Estado federal, que é aquele que tem uma descentralização, uma ampla descentralização política. E essas formas de Estado intermediárias são justamente variações do Estado unitário, que são essas duas variações, o Estado unitário regional e o Estado unitário autonômico. O que é que acontece nessas variações de Estado unitário? É que nelas, além da descentralização administrativa, que também é possível no Estado unitário puro, nós temos também uma descentralização de caráter político.
Não é uma descentralização ampla, como no Estado federal, mas o poder político sofre uma descentralização, tá? Tanto no Estado regional quanto no autonômico. E qual é a diferença entre eles? É que no Estado unitário regional, essa descentralização de caráter político é feita de cima para baixo. É a entidade central que determina essa descentralização como ela bem entende. Já no Estado regional, não. Ou melhor, no Estado regional é a entidade central que determina a descentralização como bem entende. E no Estado autonômico, aí é diferente. A descentralização é feita de baixo para cima, porque são as entidades regionais que pegam para si determinados poderes, tá bom? E aí essa descentralização acontece. Bem, seguindo. Na federação a gente pode apontar determinadas características, tá bom? E as principais características da federação, do Estado federal, são essas. A existência de autonomia, a existência de uma Constituição e a repartição de competências. E como é que funciona cada uma dessas características? Bem, um Estado federal ele é composto por diversas entidades menores, entidades regionais e, no caso do Brasil, da Federação Brasileira, nós temos também entidades locais, que são os municípios. Essas entidades se unem e formam a federação, formam o Estado soberano federal. E essas entidades, vejam, elas não são dotadas de soberania. Quem é soberano é o Estado federal. No caso do Brasil, a República Federativa Brasileira. As entidades que integram a federação, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no caso do Brasil, elas não têm soberania, elas têm autonomia. A autonomia nada mais é do que a liberdade de atuar dentro dos limites permitidos pela federação. E como é que isso é feito? Onde é que esses limites são traçados? Esses limites são traçados pela Constituição. A Constituição é um instrumento jurídico que une essas entidades que integram a federação e disciplina a autonomia delas. E como é que ela disciplina essa autonomia das entidades federadas, das entidades que integram a federação? Por meio da repartição de competências. Tá? A Constituição diz qual é a atribuição de cada esfera federativa, da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal. E aí, dentro dessas atribuições, dentro desse campo de atribuições, cada uma das entidades federativas tem liberdade para agir. Elas não podem o quê? Invadir o campo de atribuições de outra entidade federativa. Tá? Isso é autonomia. A autonomia é a liberdade para agir dentro dos limites traçados na Constituição. E aí a gente pode diferenciar autonomia de soberania. Né? Pega aqui o conceito, por exemplo, do José Afonso da Silva. Ele fala que soberania é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. O poder supremo é aquele poder que está acima de todos os outros. Não tem nenhum poder de mesma hierarquia. Você percebe que a soberania é a capacidade que o Estado tem de definir as suas próprias questões sem interferência externa. A soberania se projeta para fora do país. Tá? Já a autonomia é o governo próprio dentro do círculo de competências traçado pela Constituição Federal. Né? A autonomia, então, é a liberdade que as entidades que integram a federação possuem para agir dentro do que a Constituição permite. Então você percebe que enquanto a soberania se projeta para fora do Estado, a autonomia se projeta para dentro do Estado. Tá? Ela é algo exercido internamente pelas entidades que integram o Estado Federal. E quais são as capacidades que caracterizam a autonomia? Para a gente falar que uma entidade federada é autônoma, o que ela precisa ter? Ela precisa ser dotada de quais poderes? Quando a gente fala em autonomia, a gente está falando aí que a entidade autônoma, no caso do Brasil, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, todos eles são autônomos, tá? São todas entidades que integram a federação. A gente está falando que eles têm algumas capacidades. E essas capacidades são a capacidade de auto-organização, que é a capacidade de adotar suas próprias constituições, né? As constituições estaduais e também as leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Tem a capacidade de autolegislação, que é a capacidade de criar as suas próprias leis. Tem o autogoverno, a capacidade de autogoverno, que nada mais é do que
a existência de poderes próprios no âmbito de cada um, né? Poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Lembrando que no âmbito municipal a gente não tem poder judiciário, tá? Também tem a capacidade de auto-administração, que é a capacidade de definir suas próprias estruturas administrativas e as suas próprias rotinas administrativas. E a gente tem aí a capacidade também o quê? Tem a autonomia financeira, tem a autonomia orçamentária, tá bom? E também tem a autonomia, a capacidade de cobrar os seus próprios tributos, a autonomia tributária, tá? Quando a entidade federativa reúne todas essas capacidades, a gente sabe que ela é dotada de autonomia. Então, a autonomia envolve todas essas capacidades, tá bom? Bem, quais são... como se deu, né? Como se deu o processo de formação da nossa federação. E aí, quando a gente estuda isso, o que a gente faz? A gente geralmente compara com o processo de formação da federação lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a forma de Estado federal tem origem lá nos Estados Unidos, na adoção, quando os Estados Unidos adotaram sua Constituição, que foi a primeira Constituição escrita em sentido moderno que nós temos na história, foi adotada a forma de Estado federal. Tá? Então, a federação clássica é a federação norte-americana. Tá? E como é que se deu a formação da federação norte-americana? Será que foi igual à formação da federação brasileira? Não, não foi igual. Lá nos Estados Unidos, que a gente tinha o quê? A gente tinha colônias na Inglaterra, que se emanciparam, tá? Então se tornaram estados soberanos, e aí essas colônias que se tornaram estados soberanos, depois se juntaram para formar um estado federal. Então elas abriram mão de sua soberania para passar a ser entidades meramente autônomas dentro de um estado federal. Então o que você percebe aí? Lá nos Estados Unidos, a formação da federação se deu por um processo de agregação, porque a gente tinha estados soberanos que se uniram, abrindo mão de sua soberania, formando um estado federal. Tá? Como troca de terem aberto mão da soberania, eles receberam o quê? Receberam em troca autonomia para agir dentro dos limites traçados na Constituição, de acordo com a repartição de competências prevista na Constituição. No Brasil foi diferente. Quando a Federação Brasileira foi adotada, o que a gente tinha aqui era um Estado unitário. Tá? Então, o que aconteceu no Brasil foi que a gente foi transformado de um Estado unitário para um Estado federal. Então, a formação da nossa federação se deu por desagregação. Tá? A gente tinha uma centralização de poder, porque era um Estado federal, e aí o poder passou a ser descentralizado, ele se desagregou. Houve um movimento de dentro para fora. Tá? Então a formação da Federação Brasileira percorreu o caminho inverso ao da formação da Federação Norte-Americana. Tá? E aí a gente tem repercussões disso quando a gente estuda a classificação da federação. Quando a gente chega lá na Federação Centrípeta e Federação Centrífuga, a gente vê que a classificação que é dada para a Federação Brasileira é justamente o inverso, o oposto da classificação que é dada para a Federação Norte-Americana. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá bom? Bem, eu vi aqui, acabei de falar, que a Federação Norte-Americana ela foi formada a partir da união de estados que eram soberanos e abriram mão de sua soberania. Tá? Quando a gente tem estados soberanos e eles querem se unir sem abrir mão da soberania, eles não formam uma federação. Eles formam uma confederação. Tá? Qual é a diferença básica? Quais são as diferenças básicas entre uma federação e uma confederação? Bem, a federação, conforme a gente já viu aqui, é a união de estados, e esses estados que se unem não têm soberania, eles têm autonomia, e essa união, esse pacto federativo, ele é disciplinado por meio de um instrumento específico, que é a Constituição Federal. Então, a união dos estados federados se dá por meio de um instrumento chamado Constituição, se dá por meio da Constituição. E na federação, como as entidades não são soberanas, mas meramente autônomas nos termos da Constituição, não é permitido o direito de retirada, que é o chamado direito de secessão. Então, um Estado federado não pode se retirar da federação
para passar a ser um Estado soberano. Então imagine, por exemplo, hoje no Brasil, o Estado de São Paulo querer se retirar do Estado brasileiro, da Federação Brasileira. Ele não pode. Por quê? Porque a federação é indissolúvel. Vigora na federação o princípio da indissolubilidade. Inclusive na Constituição Federal Brasileira, isso está previsto expressamente. Agora, na confederação é diferente. Na confederação, a gente tem estados que são soberanos e se mantêm soberanos, tá? Se unindo. E eles se unem não por meio de uma constituição. Não tem uma constituição em uma confederação. O que tem em uma confederação é um tratado. É um tratado confederativo, que é um instrumento de direito internacional público, tá? E a confederação, ela própria em si, ela não é dotada de soberania. Tá? Quem é dotado de soberania são os estados que integram a federação. E justamente porque eles se mantêm soberanos dentro da confederação, eles podem se retirar a qualquer momento. Tá? E as decisões que são tomadas pelo órgão central da confederação, para serem aplicáveis internamente em cada estado, precisa da concordância interna desse Estado, justamente porque esse Estado que integra a federação é um Estado soberano. É ele que decide as suas próprias questões sem interferência interna. Tá? Então, na federação isso não ocorre. As decisões do órgão central valem para todos, independentemente de concordância das entidades regionais e locais. Tá? Então, veja, na confederação, então, os estados se mantêm soberanos, se preservam soberanos, e mantém o direito de retirada. Eles podem se retirar da confederação a qualquer momento, tá bom? Tá, aí a gente passa para a classificação das federações, né? Para as classificações da federação. E aí, inicialmente, a gente pode falar na classificação que divide a federação clássica da federação atípica. Veja só, a federação clássica, que também é a federação típica, é o modelo clássico de federação, que é o modelo norte-americano. E qual que era esse modelo? Era um modelo que contava com apenas 2 entidades federadas. A federação norte-americana é composta apenas pela União e pelos estados. Então nós temos 2 entidades federadas. Por isso que essa federação clássica, sob o ponto de vista da forma da composição do Estado federal, é chamada também de federação dual. Tá? Tem apenas 2 entidades federadas. Já a federação atípica é simplesmente aquela federação que não observa o modelo clássico de federação. É o caso, por exemplo, do Brasil. Tá? O Brasil não tem apenas 2 entidades federadas. As entidades federadas no Brasil são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então a gente tem aí pelo menos uma federação tricotômica. E por que eu falo pelo menos? É porque depende de como o Distrito Federal é enxergado. Há quem diga que ele é uma entidade federativa que está no mesmo grupo dos estados, seria semelhante aos estados, e aí para essa linha de pensamento, a Federação Brasileira seria tricotômica, porque as entidades federativas seriam a União, os estados, nos quais está incluído o Distrito Federal, e os municípios, teriam 3 entidades federativas. Mas há quem diga que não, que o Distrito Federal é uma 4ª categoria de entidade federada. E aí a nossa federação seria uma federação quádrupla, tá? Seja como for, a Federação Brasileira não é uma federação típica. Ela é uma federação atípica, tá bom? Agora, só uma observação em relação à classificação da federação como federação dual. Eu falei aqui em federação dual para me referir ao modelo clássico de federação, que é o modelo norte-americano. Mas essa expressão dual também é utilizada para se referir à federação na qual a repartição de competências é bem delimitada. Tá? Não existe nenhuma matéria em que as diversas entidades federativas atuam de forma comum. Existe uma divisão bem delimitada. É cada um no seu quadrado. Tá? E aí, essa classificação da federação dual seria contraposta à classificação da federação em federação cooperativa, em um federalismo cooperativo, que é aquele em que as entidades federativas atuam conjuntamente numa mesma matéria. No Brasil acontece isso. Né? A gente vai lá ver as competências administrativas, a gente ainda vai estudar a repartição de competências, mas nós temos competências de caráter administrativo que são comuns a todas as esferas federativas.
E também temos competências legislativas que são exercidas por mais de uma entidade federativa, que são as competências legislativas concorrentes. Tá? Então, do ponto de vista da repartição de competências, a gente pode falar também na federação dual, que é aquela em que há uma repartição bem delimitada, e em federação cooperativa, que é aquela em que nós temos uma repartição de competências não tão bem delimitada. Por quê? Porque existe ali uma sobreposição de atuação. Nós temos mais de uma entidade federativa atuando numa mesma matéria, em determinadas situações. Tá bom? Lembrando que a federação cooperativa, o federalismo cooperativo, também é empregado com um outro significado, né? Tendo o significado do federalismo, em que as entidades federativas cooperam para atingir os objetivos da federação, né? Notadamente os objetivos de redução das desigualdades regionais, tá bom? Então, essas expressões, federação dual, federação cooperativa, pode aparecer na prova com esses diferentes significados, tá bom? Bem, seguindo aqui, a gente pode falar ainda em federação centrípeta e federação centrífuga. E qual a diferença entre elas? Depende do ponto de vista, depende do critério utilizado. Por quê? Porque é o seguinte, a gente pode falar em dois critérios diferentes para classificar as federações em centrípeta e centrífuga. Um desses critérios é o processo de formação da federação. E o outro critério é a concentração do poder, a distribuição do poder dentro da federação. Se a gente utilizar como critério o processo de formação do Estado Federal, a federação centrípeta, que é aquela que observa um movimento centrípeto, ou seja, de fora para dentro, é a federação que se forma por agregação. Tá? É o caso, por exemplo, da Federação Norte-Americana, no qual a gente tinha o quê? Tinha estados soberanos que se uniram, abrindo mão da soberania e formando uma federação. Então, a Federação dos Estados Unidos, do ponto de vista do processo de formação do Estado Federal, é uma federação centrípeta. Já a federação centrífuga é aquela em que o processo de formação da federação se dá por desagregação. A gente tem uma centralização do poder e aí esse poder passa a ser descentralizado para formar um Estado federal, que foi o caso da Federação Brasileira. Né? Lembra que a gente tinha um Estado federal que se desagregou formando uma federação. Então, sob o ponto de vista do processo de formação da federação, enquanto os Estados Unidos são uma federação centrípeta, o Brasil é uma federação centrífuga. Por quê? Porque ele foi formado do centro para fora. A formação da federação fugiu do centro para a periferia, tá bom? Observou um movimento centrífugo, tá? Agora, do ponto de vista da concentração do poder, as coisas se invertem. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, como a formação da federação se deu por agregação, né? A gente tinha estados soberanos que abriram mão de parcela de seu poder, abriram mão de sua soberania para formar a federação. Então, qual é a tendência aí? A tendência é que os estados conservem uma maior parcela do poder nas suas mãos e a União receba uma parcela menor do poder. Então, a gente tem o poder mais concentrado onde? Na periferia, né? Fora do centro. O poder foge do centro. Então, a gente tem um movimento de fuga do poder do centro para a periferia. Então, é uma federação centrífuga. Tá? Então, do ponto de vista da concentração do poder, a Federação Norte-Americana é centrífuga. Tá? Já no Brasil é diferente. No Brasil, a gente tinha um Estado unitário, ou seja, com concentração do poder, que se transformou em uma federação. Né? Descentralizou o poder para formar uma federação. Só que como na origem o poder era concentrado na entidade central, no Estado unitário, qual que é a tendência? A tendência é que essa entidade central conserve consigo uma grande parte do poder e dê uma parcela do poder não tão grande assim para as entidades periféricas, para os estados e os municípios. Por conta disso, nós temos no Brasil uma maior concentração dos poderes nas mãos da União, que é a entidade central. Basta você dar uma olhada na Constituição. Vai lá no artigo 21 e no artigo 22, vocês vão ver competências que são apenas da União e são listas enormes de atribuições que são apenas da União. Tá? Então, do ponto de vista da concentração do poder, a Federação Brasileira é uma federação centrípeta, não é centrífuga, tá? Que é
Então, o oposto dos Estados Unidos. Tá? Então, recapitulando aqui, quanto ao processo de formação da federação, os Estados Unidos são uma federação centrípeta e o Brasil uma federação centrífuga, porque era um Estado unitário que se desagregou para formar uma federação. Agora, do ponto de vista da concentração do poder, os Estados Unidos são uma federação centrífuga, porque os poderes estão mais concentrados nas entidades periféricas, fora do centro, enquanto o Brasil é uma federação centrípeta, porque o poder está mais concentrado no centro, nas mãos da entidade central, tá bom? Bem, seguindo, a gente tem aqui a classificação entre federação simétrica e federação assimétrica. E aí também temos dois critérios diferentes para analisar essa classificação. Veja, os dois critérios são os seguintes: o critério fático ou o critério jurídico. Tá? Do ponto de vista fático, a federação simétrica é aquela em que as entidades que integram a federação se encontram em um nível de desenvolvimento socioeconômico muito semelhante, todas elas. Tá? E a federação assimétrica é aquela em que as entidades federadas se encontram em diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. É o caso do Brasil. Né? No Brasil nós temos estados ricos, estados não tão desenvolvidos do ponto de vista socioeconômico. Temos também municípios muito desenvolvidos do ponto de vista socioeconômico e municípios carentes. Então, do ponto de vista fático, a Federação Brasileira é assimétrica. Ela não é simétrica. Agora, o outro critério é o critério jurídico. E o critério jurídico é o seguinte: a federação vai ser simétrica quando houver um tratamento jurídico uniforme para todas elas. E vai ser assimétrica quando o tratamento jurídico dado às diversas entidades federativas for variável, for diferente entre cada uma delas. Tá? No caso do Brasil, nós temos uma federação simétrica do ponto de vista jurídico. Então, o Brasil, embora seja assimétrico do ponto de vista fático, é uma federação simétrica do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque as normas centrais da Constituição se aplicam a todas as entidades federativas. Tá? Imagina, por exemplo, a disciplina do Poder Executivo. O mandato tem a mesma duração em todas as entidades federativas. Tá? As eleições para o Poder Executivo estadual e municipal ocorrem nas mesmas datas. As regras de primeiro e segundo turno